Olá para você que está nos acompanhando pela TV, canal 26 UHF, a nossa querida e gloriosa TV Indaiá, ou também nos acompanha pela Rede Mundial de Computadores no www.tvindaiá.com.br. Sou Jair Italiano e o Papo Livre está no ar. Aqui comigo hoje o Hermes Almeida, ele que é consultor de planejamento financeiro empresarial, e nós vamos falar nada melhor do que uma pessoa como ele para, num momento como esse, em que o Brasil enfrenta uma crise enorme, uma crise monstro, como que a saúde da empresa, como é que a gente vai trabalhar isso. Hermes, obrigado pela participação e vamos já à primeira pergunta, como é que o empresário faz para não se dar mal com esse mercado maluco que está aí, essa crise que parece que não dá sinais de melhora aí a curto prazo? Jair, primeiramente, obrigado pela oportunidade. É um prazer compartilhar o conhecimento que eu tenho com os empresários da região. Bom, respondendo a sua pergunta, o empresário ele tem que primeiro analisar as suas contas, entender aonde está o problema, identificando os pontos fortes e fracos que a sua empresa possui. E a partir daí tomar uma decisão. O que ele deve cortar de custos? Como ele deve se planejar? Colocar um objetivo e colocar uma meta. Isso é o principal. A crise, ela veio, não vai ficar, mas... Está dura de passar. Vai demorar um pouquinho, né? Exatamente. Geralmente as pequenas e médias empresas, né, são empresas que têm um foco bem maior no consumidor final. E o consumidor está retraído, né? Eu estava vindo para cá, eu estava ouvindo a CBN, e ouvi ontem também na Jovem Pan, a avaliação do Banco Mundial, por exemplo, é que o Brasil vai ficar recessivo esse ano também, no máximo vai empatar, e o ano que vem talvez há uma sinalização de uma melhora. Agora, como é que a gente faz isso aqui no trabalho de casa? Por exemplo, uma pequena empresa, como é que você trabalha esse mapeamento de gasto? Porque as coisas são muito justinhas, não é? A pequena e média empresa, ela é a que mais sofre, porque ela está diretamente ligada ao consumidor final. O que nós passamos hoje, nós temos uma crise também de confiança. O consumidor final, como ele não tem ele tem uma incerteza no futuro, ele não quer fazer nenhum tipo de gasto. Ele não quer investir em nada, ele não vai trocar o seu carro, ele não vai fazer ele não vai comprar um imóvel, que é um investimento de longo prazo. E isso afeta a nossa economia. O que o empresário tem que fazer? Ele tem que se adequar ao mercado. Ele tem que enxugar a sua estrutura, ele tem que fazer um downsize na sua empresa. E isso requer em negociação com fornecedores com novos preços, negociação com clientes com novos prazos reduzidos e, infelizmente, acaba também tendo que cortar custos de mão de obra. O desemprego é uma coisa exatamente. Que está O que eu tenho visto é que todo esse cenário, você citou muito bem, que foi o Fundo Monetário Internacional, divulgou ontem, inclusive, um cenário para 2016 e 2017. O agravante, o Brasil, ele faz parte desse cenário, ele está compondo esse relatório do FMI, porém a China, que é um grande consumidor, terá muito impacto na nossa economia. Pois é, porque a China é o maior consumidor, principalmente de alimento. Exatamente. Crescia aí a uma taxa de 11% ao ano, eles estão falando em 4%. Quer dizer, é um gap enorme. Para uma população de 1 bilhão de pessoas, quer dizer, exatamente. É uma coisa considerável. E o próprio Estados Unidos, ele conseguiu sair da crise, e ele é um grande consumidor de produto brasileiro, mas ele não chega nem perto do que a China consome. Mas a China também consome no mundo inteiro, né? Exatamente. A China, ela está invertendo o seu papel hoje. Então, por isso, ela está tendo um certo impacto na economia mundial. Por quê? Ela está deixando de ser exportadora para estimular o seu consumo interno. Tá. E nisso, o mercado chinês ele está
se reacomodando. Então, os preços da commodities, que são importantes para nós aqui no Brasil, que é o minério de ferro e a soja, elas estão com um preço mais Muito baixo. E por isso que nós, recentemente, surgiu foi noticiado nos meios que a CSN estava paralisando um forno em Cubatão. 3 mil pessoas, 3 mil funcionários, por conta da demanda internacional. Então, isso reflete na economia brasileira, né? Então, isso vai depender também. Nós temos ali na Bacia de Campos, em Macaé, é um grande polo petrolífero. Também está sentindo, tudo por conta da história do pré-sal que ficou inviável. Exatamente. Veja bem, fizeram toda aquela festa, aquela coisa lulopetista, que conseguimos, estamos lá, foi todo mundo sujar a mão de petróleo, coisa e tal, porque os árabes estavam com a torneirinha fechada. Exato. E o preço estava lá em cima. Aí o que aconteceu? Pré-sal aqui, petróleo de xisto nos Estados Unidos. Aí os primos falaram, interessante, vocês estão desenvolvendo, vamos abrir um pouquinho a torneirinha. Abriu a torneirinha, começou a sair mais petróleo, aumentou a oferta, a demanda assimilou rapidinho essa oferta, o petróleo saiu de R$110 o barril, se eu não me engano, o ano passado, está em 29. E há também eu vi essa semana, acho que ontem, há uma tendência que desses 29 chegue a 20 com a entrada de novo do Irã no mercado. Exato. Então se imagina, hoje o pré-sal é inviável. Para o pré-sal ser viável, ele tem que atingir um patamar que hoje ele não vai, um preço por barril que hoje ele não vai conseguir. Que é 50 e tralalá. Então, nós estamos vendo aí um movimento muito grande por parte da Petrobras, e hoje foi divulgado que ela vai vender uma grande participação na Braskem, ela vai vender a participação dela na petrolífera da Argentina. O que isso reflete? Sem contar que existe um estudo interno... Para vender a distribuidora. Para vender a distribuidora e cortar funcionários terceirizados. Diminuir a mão de obra, que ela precisa se adequar. E quando ela se adequa ao tamanho que a economia necessita, vem o desemprego. Então, é um ciclo. Vindo o desemprego, não vem o consumo. Não vem o consumo, a pequena e média sofre. É onde eu queria chegar, porque, veja bem, para onde vai todo esse pessoal? Estamos falando 3 mil funcionários lá, embora estão renegociando, O fato é que mais dia, menos dia, a CSN vai parar de trabalhar lá. Sim. Isso é uma questão de tempo. Não adianta o prefeito falar que não pode. Não é ele que está pagando as contas do cara lá. Outras empresas de grande porte também estão demitindo, as pontadoras, né? E aí eu vejo o seguinte, a Philips anunciou 3 mil demissões no mundo inteiro. Aliás, uma estatística interessante, em 2016 e 2016, a cada 5 desempregados no mundo, um é brasileiro. Exato. Olha só, para onde vai esse pessoal daí? Ou vai para a informalidade, vai ter que fazer, vai ter que vender coxinha, vai ter que se virar. E agora aqueles que são um pouquinho mais qualificados vão trabalhar em quê? Então vai partir para o empreendedorismo. Beleza, fazer o quê? Para quem? Esse movimento que o Brasil vem passando, a crise não é... De uma forma geral, a crise ela é boa, porque você obriga as empresas e os empreendedores a acharem novas alternativas. A se virar nos 30. A empreenderem e colocarem um produto novo, né? Por outro lado, o governo deveria, de alguma forma, estimular com que esses empreendedores eles tivessem uma linha de crédito barata. Mas como é muito complexo a situação, acaba que não tendo você não tem vazão para isso. O Hermes, olha só que eu ouvi uma notícia que eu achei que nunca ia ouvir na minha vida. Hoje, o ex-presidente Lula está reunido com o Delfim Neto para discutir a crise no país. E o Delfim diz o seguinte, que o único jeito do país sair desse atoleiro é investindo em infraestrutura, porque movimenta a construção civil, e vai com isso gerar novos resultados. O Brasil, mas o governo não tem dinheiro para investir.
O empresário, como você disse, está retraído. Os grandes investidores estão só de longe observando. Então você para e observa, você fala, outra coisa, agora por causa das Olimpíadas, terminando aquelas obras, nós estamos falando em 35 mil pessoas demitidas, sem emprego lá. Olha o tamanho da confusão, né? E aí, assim, é uma crise gerada pela incompetência na gestão da economia do país, que veio aí ao longo dos últimos 6 anos, né? E que agora o pessoal está dizendo, não, agora tem que aumentar imposto. Agora, como é que se aumenta imposto e os empresários não têm mais de onde tirar? E aí é o seguinte, vai cortar emprego. Então, está um ciclo vicioso aí. Exato. Que eu não sei, eu não consigo enxergar a curto prazo uma saída para isso. Você tocou num ponto bem específico e importante para nós, como Brasil. A construção civil é um termômetro da nossa economia. Recentemente, as grandes construtoras estão envolvidas na Lava Jato. Mas, sim, tem essa questão moral. Essa questão, mas as construtoras de apartamentos e residências, sim. Elas estão com um grande problema, porque... Não tem quem compre. Elas não podem investir e elas estão recebendo os apartamentos, os imóveis de volta. Então, isso é muito complexo para se tratar, mas o importante que a gente tem que colocar para o empresário é que ele tem que fazer o seu papel. O pequeno e médio empresário, ele tem que estudar os seus números, porque quem não tem número não consegue administrar. Tem que estudar os seus números, fazer o planejamento da sua empresa, adequar o tamanho da economia e, com isso, conseguir sobreviver a essa crise. O que eu vejo aqui no passado, trazendo isso para o micro e pequeno empresário, o crédito ele foi muito abundante, ele era muito fácil. E agora não. E culturalmente, a grande maioria dos pequenos e médios empresários, eles não planejam, eles não fazem o seu planejamento. Então, quando a crise se iniciou em meados de 2014, o empresário que minimamente estava organizado, ele está sofrendo, sim. Mas não tanto. Mas não sofre tanto. Então, o que acontece é que sem investimento e sem o controle, muitos empresários, e nós podemos ver isso andando pelas ruas, eles estão fechando as portas. O que mais tem a placa de aluga-se e vende-se. Exato. Estou conversando aqui com o Hermes Almeida, ele que é consultor financeiro de empresas, né, consultor financeiro empresarial. Nós estamos falando sobre a situação do país de um modo geral. Eu vou fazer um rápido intervalo, volto e a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do pequeno microempresário para conseguir superar esse momento difícil que o país atravessa. Não saia daí. Estamos de volta com o nosso Papo Livre. O Papo é Livre com o Hermes Almeida, consultor financeiro empresarial. Falávamos no primeiro bloco sobre a situação do país, de um modo geral, que não está fácil para ninguém que não esteja acomodado no governo. E agora a minha pergunta é como é que você está avaliando esse cenário para o pequeno e microempresário? Porque nós estamos vendo, acabamos de falar agora aqui, que grandes incorporadoras como a Rossi, como a PDG, estão recebendo esses imóveis de volta, eles não estão conseguindo vender. Eu até tenho o caso de um conhecido meu que comprou um imóvel da Rossi no ano retrasado, no ano passado, por R$750 mil, e hoje ele não consegue vender pela metade do preço. O pequeno e médio empresário tem que renegociar. Ele tem que sentar com o fornecedor e com bancos e renegociar. Não tem outra alternativa. Analisa os custos, analisa as despesas, corta o que não é necessário e senta com o fornecedor e com bancos e renegocia. Tem que renegociar, colocar numa linha de tempo para que ele possa fazer caixa, o giro necessário para que ele possa sobreviver. Isso é o principal. E não pode ter vergonha.
Não pode ter medo. Simplesmente ser fornecedor, preciso da sua ajuda. Preciso negociar novos prazos e novos preços. Banco, eu preciso negociar novos prazos e novos preços, novas taxas. Se o pequeno e médio não fizer isso, lógico que ele precisa, de alguma maneira, achar um outro produto, um outro serviço que ele coloque no mercado, que ele traga uma nova perspectiva, uma nova receita. Eu posso citar como exemplo que algumas empresas na Europa, na crise de 2008, elas se reinventaram com novos produtos. Né? Então, ele precisa, de alguma forma, trazer isso, achar um nicho que ele não atua. Ele precisa se conhecer novamente e empreender novamente. Porque ele vai precisar... É o dia a dia dele. Ele tem que se reinventar. Ele tem que se reinventar. Por esse lado, eu repito, a crise é boa. Sim. Porque você se reinventa como empresário, se reinventa como empreendedor. E você encontra oportunidades. Isso para o pequeno e médio empresário. Mas... Então, hoje, esses dias nós tivemos aqui um programa onde a empresária, ela trabalhava com pet, ela mudou para Indaiatuba e ela teve uma ideia. Ela transformou uma van no seu estúdio de pet. E ela começou a procurar as pessoas e as pessoas postando fotos despretensiosamente no Facebook. Em 1 ano e meio, ela dobrou o faturamento, dobrou a capacidade de operação. Né? Isso é muito legal. E ela me diz o seguinte, que o setor dela não está tendo crise. Por incrível que pareça, 2 setores da nossa economia não sofrem tanto. Cosméticos e pet. Olha que comida sofre. Cosméticos e pet. Olha que coisa. Porque comida você para de comer fora, você vai começar a comer em casa. Você começa a cozinhar. Não, vamos fazer num prato diferente. Deixa de ir no restaurante. Mas faz em casa, porque... Exato. Mas cosmético e pet eu não sabia desse detalhe. Eu sabia do pet, mas do cosmético não. Cosmético e pet são dois... O que acontece é que existe uma migração. Né? Eu conversei recentemente com um colega que ele presta serviços de automação para algumas empresas alimentícias. Uhum. E essa empresa, ela produz tempero. Tá. Essa indústria específica de tempero, ela não está em crise, porque ela fornece para empresas que produzem embutidos. Tá. Então, você deixa de comprar uma carne vermelha... Mas compra um embutido. Mas compra um embutido. Então, você compra uma salsicha, você compra uma linguiça... Uma mortadela, qualquer coisa. Você muda. Então, existe essa migração. Então, a pessoa física, ela também se adequa ao mercado. E o empresário faz a mesma coisa. Esse exemplo que essa empresária, ela tinha um estabelecimento e agora montou um móvel. Um pet móvel, um truck pet, também uma maneira de se reinventar. Né? Eu acho, bom, o brasileiro nesse aspecto ele é bastante criativo e tem muita gente fazendo coisas, por exemplo, vai nos Estados Unidos, vê uma ideia, tem aqui e replica bem. Né? Eu vejo muito isso na questão do marketing digital, que é uma das minhas especialidades. O que as pessoas fizeram? Foram lá, viram como é que funciona e estão implantando aqui. É muito novo, mas está pegando. Então, cada hora vem alguém com uma novidade. Né? Tem que fazer tal coisa, puxa, lá está dando certo. Não é tudo que dá certo lá que funciona aqui. Exato. Tem uma empresa de software que viu como funcionava lá nos Estados Unidos. Essa empresa dos Estados Unidos veio para o Brasil, está aqui, mas a operação dela é pequena, perto desse rapaz. É uma empresa lá, chama Resultados Digitais, é uma empresa de Santa Catarina, de Floripa. Eles começaram como como é que fala? Uma empresa... uma startup. Uma startup. E hoje eles têm 9 andares do prédio lá de fomento à tecnologia. Inclusive eles têm que sair de lá porque terminou, eles já não são mais uma startup que tem vida própria. E também li recentemente uma matéria numa revista da FAPESP que as startups estão auxiliando as grandes indústrias e tudo mais. Eu tenho um colega meu que tem uma empresa de software, ele não sabe o que é crise.
Tem essa área de tecnologia, de TI, principalmente de desenvolvimento de aplicativos móveis, é um segmento muito dinâmico e muito rápido. Então, você não pode perder a oportunidade, né? Nós temos casos aí, como aplicativos de táxis, Sim. que receberam aportes milionários de fundos internacionais, que é um segmento também que depende de você, depende do seu conhecimento e da sua vontade de empreender. Se você tem uma ideia, você empreende, você lança, você capta esse aporte e coloca no mercado. E com isso a sua empresa de desenvolvimento ela começa a crescer. É um novo mercado surgindo. Né? Tem um outro cidadão que eu conheci em outubro lá em Florianópolis, num congresso de marketing digital. O cara trabalhava nos Estados Unidos, ele tinha uma empresa que produzia conteúdo para digital, conteúdo para internet. Mercado saturado lá. Aí ele viu aqui, ele vendeu a parte da empresa dele lá, veio aqui e comprou uma startup. Tanto é verdade que ele fez uma palestra lá, ele mal fala português, ele está aprendendo agora, a palestra dele foi em inglês porque ele não fala fluentemente. E o cara contou a experiência dele, que ele veio para o Brasil porque o Brasil está 4, 5 anos atrasado em relação aos Estados Unidos e ele veio com o ovo de Colombo. Então, tem oportunidades, eu já disse isso aqui uma vez e repito, quando eu ouvi o Abílio Diniz indo para Nova York, dizendo para os empresários que o Brasil estava em liquidação, eu fiquei puto, falei, pô, por que esse cara vai falar uma bobagem dessa? Parecia que era depreciativo. Na verdade, a nota da imprensa foi num tom depreciativo. Mas depois eu parei e pensei, falei, não, ele fez a coisa certíssima. O Brasil realmente está tudo barato, quem tem dinheiro tem que investir aqui, tem que pôr dinheiro aqui. Então, o Brasil realmente está em liquidação. Quem tiver dinheiro e conseguir chegar aqui e comprar uma empresa que está numa situação delicada e vem com uma infra, eu acho que consegue, porque como você também disse, a crise não vai durar para sempre. Agora é o momento de oportunidade para os investidores. Para os investidores. Com o dólar alto, então o Brasil se torna barato. E isso pode trazer uma onda de aquisições e fusões no Brasil. Todo dia tem notícias no Jornal de Economia que alguma empresa ou algum fundo está investindo no Brasil ou comprando uma empresa. A Risqué foi vendida para uma fábrica de cosmético francesa lá, investiu não sei quantos bilhões aí, uma coisa fabulosa. O que assim, os empreendedores que desejam e têm uma ideia e querem colocar isso em prática, que é importante ressaltar, Jair, é que faça o planejamento. Tomem cuidado com a burocracia, né? Então, se você, eu tenho uma ideia, quero colocar em prática, procure alguém que o aconselhe, porque a burocracia ainda é muito grande. É fantasticamente grande. Então, o que fica por trás dessas aquisições, existe todo um trabalho de back-office que ajuda, que dá suporte a todos os órgãos, a dar suporte a toda a documentação exigida pelo fisco brasileiro. Então, quer empreender, tem uma boa ideia, precisa se virar na crise, procure se aconselhar. O Sebrae, por exemplo, tem... É uma alternativa. É uma alternativa boa. É uma alternativa. Faça um planejamento, existem alguns modelos na verdade, internet. O segredo é o planejamento. Exatamente. E, infelizmente, nós brasileiros... Não temos esse hábito. Não temos esse hábito, infelizmente. Isso é uma das coisas que realmente complica a vida de qualquer um. E é uma coisa complicada porque quando você chega num momento que nem esse, você precisa do dinheiro para apagar incêndio, você não consegue pensar em outra coisa a não ser apagar incêndio. E aí você acaba virando bombeiro e deixa de fazer aquilo que você deveria estar fazendo e bem. Exatamente. Porque você tem que dedicar o seu tempo naquilo que você faz de melhor. Mas faça um mínimo de planejamento necessário para que você não faça um investimento e esse investimento não tenha um futuro. Entendi. Porque aí é uma poupança que você vai dispor que não vai ter volta. Entendi. Então, isso é importante que o empreendedor, que o micro pequeno empresário, que o pequeno e médio empresário, que eles analisem isso com muito cuidado. Antes de recorrerem ao cheque especial, antes de recorrerem a algum empréstimo,
façam as contas, coloquem no papel um fluxo financeiro, analisem os números, porque uma tomada de crédito hoje, o juro está muito alto. Os juros cobrados por uma instituição bancária está muito alto. Não, eu cheguei a ver a minha fatura do cartão de crédito, estava olhando lá, 550% ao ano. Eu falei, o que é isso? Isso é um roubo. Exatamente. E os caras acham isso normal. A legislação permite e o pessoal acha isso normal. Eu estou auxiliando uma empresa em Campinas a prospectar, a fazer uma captação junto a um banco para fazer um investimento. Então, eu peguei três linhas de crédito, né? O BNDES, nesse momento, ele está fechado para novas linhas. Então, o BNDES ele cobra um percentual de 14% ao ano. Não, 8% ao ano. Mas são só para os amigos do Lula. Mais ou menos. O BNDES ele tem dinheiro. Mas ele não recebe o planejamento. Então, justamente esse é o grande problema. É uma instituição, é um banco que deve ajudar o empresário, fomentar a economia, o empresário. Mas é muito burocrático, é muito amarrado. Então, e por conta disso, você perde-se muito tempo. Então, é mais fácil você ir até um banco privado e pagar 24% ao ano. Quer dizer, o dobro e mais pouco. E mais um pouco. Porque aí existem as taxas, existe mais IOF, existe mais algumas coisas que o banco não fala, mas que ele computa. Então, tem que se analisar. Entrar no cheque especial está em torno de 14% ao mês. Cartão de crédito está 20% ao mês. Então, tem que se tomar cuidado. Tá? Então, qualquer crédito, ele tem que ser por um curto, um prazo bom, né? uma taxa muito boa. E curto. Mas que a sua receita comporte isso. Mas que o seu faturamento comporte o pagamento disso. E não saia no desespero e simplesmente, eu preciso pagar. Não. Senta, avisa, comunica, estou com problemas. Negocia antes de tomar uma atitude intempestiva. Né? Para que o empresário ele possa ter condições de arcar com um contrato depois, futuramente. Bom, Hermes, o papo tá bom, mas nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer a sua participação. Espero que o pessoal de casa tenha gostado tanto quanto eu da nossa entrevista. E fica o convite para você voltar em outra oportunidade aqui para a gente falar mais sobre esse assunto. Obrigado, Jair. Foi muito proveitoso. Espero ter contribuído Com certeza, foi muito proveitoso sim. Com o conhecimento. Tá, joia. Obrigado mais uma vez. Você de casa, obrigado pelo carinho da audiência e da paciência. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo encontro. Até lá, fiquem com Deus, muita paz.